Hallo, liebe Leute! Iniciamos mais um encontro nosso com informações sobre a identidade e cultura alemã, especialmente o nosso tópico falando de patrimônio, né, cultural imaterial, com destaque à dança e ao folclore. Muito se fala desse tema, a gente poderia pensar em várias possibilidades dele, contudo, mais do que a gente fazer um monólogo, fazer um bate-papo, uma discussão sobre o tema, me parece muito mais produtivo nesse momento. E, né, Thomas? O Thomas sempre interagindo aqui com o nosso processo. E a Lizzie também, né? E dentro dessa questão, a gente conversar e bater um papo legal faz toda a diferença. Tudo bem, Thomas, hoje vai ter um convidado externo, não é tu. Tu sempre faz tu. Então hoje vai ser um de fora. Né? Um de fora com muito carinho, já conheço há muitos anos, né? Do município de Igrejinha. Oi, olha o Thomas, tá bom, vem pra cá, menino. Né? Do município de Igrejinha, um ativista da cultura, apesar que o termo ativista o pessoal lembra de coisas meio negativas, né? Mas espero que não façamos essa conexão. Porque chama aqui meu amigo, né, de anos, Juliano Müller de Oliveira. Boa noite aqui em Munique, boa tarde aí em Igrejinha. Seja bem-vindo. Muito boa tarde, meu amigo Denis, boa tarde, Lizzie, boa tarde, Thomas, que faz o backing vocal aí do fundo, né? E eu gosto de usar o termo ativista, viu, Denis? Que é no sentido daquele que está ativo, Sim. Aquele que está em atividade. Então, eu costumo usar o termo ativista, sim, e exatamente para desmistificar essa ideia, assim, de que seja algo negativo, mas aquele que está em atividade plena, nesse caso, um ativista cultural, aquele que se encontra em atividade pela cultura. Para mim é um prazer imenso estar contigo hoje, nesse momento, aqui em Igrejinha, ainda à luz do dia, aí já à noite, mas um prazer imenso estar participando desse trabalho que tu tem desenvolvido, e um trabalho de fundamental importância. Qualquer capacitação e qualificação do segmento étnico, do segmento de folclore de imigração, de grupos de dança e dessa carga étnica do povo alemão aqui na construção do Brasil e principalmente do Rio Grande do Sul, é de fundamental importância, e desde já eu começo parabenizando pela iniciativa e pelo grande desafio de oferecer esse curso. Uma coisa que eu acho, para a gente já começar assim, destacando um diferencial, né, é que quando se fala em cultura alemã, geralmente o ouvinte tem na cabeça a ideia de que a gente está fazendo, vamos dizer assim, um discurso um pouco segmentário, só porque os alemães são melhores, uma herança dessa ideia pan-germanista. Contudo, quem está falando aqui é o Juliano Müller de Oliveira e do outro lado o Denis Gerson Simões, né? Então, exatamente nós somos o exemplo de que tratar desse tema também é falar de miscigenação, de pluralidade, né? Sem dúvida alguma. Tu sabe que eu passei muito por isso, meu querido amigo Denis. Eu passei por isso na Conferência Nacional de Cultura de 2013, que eu fui um componente da delegação gaúcha nessa conferência que aconteceu em Brasília. Foi a última conferência nacional que nós tivemos para debater todo esse mosaico que forma a cultura do Brasil. E ali foi estabelecido que foi criado o parâmetro e arcabouço legal para o Sistema Nacional de Cultura e foi dado autonomia para que cada estado construísse o seu próprio sistema estadual e que, por sua vez, cada município construísse o seu municipal. E aí surge... Nós seguimos. Desafio. Podemos prosseguir? Podemos, ele está aqui tranquilo. Aí surge o desafio, a partir de então, de que cada núcleo, cada perímetro desse, seja ele municipal, estadual ou federal, tivesse que fazer a sua microleitura do que forma a sua identidade cultural, quais as influências que existem, e aí, no nosso caso, não há como contar a história do Rio Grande do Sul, não há como falar da própria cultura do nosso estado, sem falar dessa influência alemã e a influência europeia, assim como italianos, poloneses
E muitos outros até tomam a liberdade de trazer um exemplo muito específico de Igrejinha, mas de alguns outros que talvez venham a ter acesso a essa conversa nossa, que recentemente, em 2014, nós tivemos em Igrejinha uma leva de haitianos que vieram para esse município. E também, exatamente nas mesmas condições que os alemães, ali no meados do século XIX, vieram para cá, em busca de novas oportunidades, de melhores condições de vida. Na mesma condição, haitianos e senegaleses vieram para o Rio Grande do Sul recentemente. Então, não tem como não construir essa colcha de retalhos, então, poderíamos dizer, para estudarmos isso. Mas, pessoalmente, eu acho que olhar o termo cultura alemã, quando falamos entre os nossos, ele é entendido perfeitamente. Então, tem a questão de significado e semântico. Dependendo aonde tu estiveres, dependendo com quem tu estiveres falando, tu falar o termo cultura alemã, ou eu faço dança alemã, ou eu estou aqui buscando recursos para a cultura alemã, acaba soando muito negativo às vezes. Então, o que deve se buscar também é uma definição mais clara de qual é o objetivo nosso, trabalho e a influência do povo alemão e essa carga para o Rio Grande do Sul e para o Brasil. Um ponto que tu lembraste bem, né? As pessoas têm uma ideia de que o descendente de alemães, as tradições alemãs, não precisam ser financiadas porque o alemão, entre aspas, por si só, ele é bem de grana, né? Ele está provido de dinheiro, né? E que está tudo bem, tranquilo e obrigado. E não é bem assim que funciona, né? Grande parte das nossas comunidades do interior são muito humildes. E se não tiver o amparo do Estado, não há como ter uma base para a produção de cultura e educação, né? Mas concordo plenamente contigo, Denis, mas até estendo um pouquinho mais, porque existe, é constitucional o Sistema Nacional de Cultura e a legislação de cultura no Brasil hoje. Embora recente, ali do ano 2000, da virada do ano 2000, talvez seja mais recente de todas as legislações que nós temos, a legislação cultural. Mas existe a definição da dimensão econômica da cultura, ou seja, falar dessa busca de financiamento público para atividades culturais, e de qualquer forma, ela sempre pode ser vista por considerações pessoais, subjetivas de um e de outro, porém, ela é constitucional, ela tem poder legal de acontecer. E agora, a grande questão que a gente faz, né, que a gente conversa, é que muitas vezes o recurso existe, a estrutura para esse recurso ser utilizado existe. Agora, a população, a sociedade civil organizada, ou até mesmo por parte do poder público, das prefeituras, por exemplo, não sabe muitas vezes requerer da forma adequada esse recurso, né? Falando em outras palavras, não sabem fazer os projetos, né? E fazer projetos é escrever, literalmente. E usar as palavras certas faz toda a diferença, né? Então eu queria te fazer uma pergunta como gestor de cultura, com quem participa cotidianamente desse tema, né? Qual é hoje o termo mais adequado para incluir os grupos de danças típicas alemãs? Né? Seria um segmento do folclore? Seria um segmento do patrimônio cultural imaterial? Seria um segmento que a gente poderia chamar de folclore de imigração? O que tu me diz sobre esse tema? Bom, eu primeiro vou fazer um introito para chegar, talvez, na resposta que eu não sei bem se é a resposta ideal, mas eu acho que quem estiver nos acompanhando, Denis, pode perceber, deve perceber que a resposta disso ainda está em construção. Vejamos o seguinte. Em 2013 foi realizada a última Conferência Nacional de Cultura, ou seja, o último grande evento que reuniu povos de todo o Brasil, na capital Brasília, para se debater o que se esperava de cultura. E essa foi apenas o terceiro evento. Ou seja, o terceiro aconteceu em 2013. Isso quer dizer que nós ainda estamos vivendo um processo de construção
da política pública na área da cultura. E vale lembrar também, precisa ser visto que isso é nas 3 instâncias, principalmente na União, mas também está se construindo em cada um dos estados e, por consequência, em cada um dos municípios. Bom, definido em 2013 que haveria o sistema e que se fortaleceria o Sistema Nacional de Cultura, e como eu disse antes, foi dada autonomia a cada estado e a cada município que se construísse o seu sistema, nós temos uma realidade hoje, que eu tomo a liberdade de falar no Rio Grande do Sul, eu não tenho números exatos, mas os 497 municípios que nós temos hoje no Rio Grande do Sul, eu não acredito que nós tenhamos mais de 50 municípios com o sistema municipal de cultura em atividade. O que isso representa? Representa que, na grande maioria dos municípios do Rio Grande do Sul, não existe uma política pública determinada que defina, que tenha a definição, que tenha a questão de semântica quanto aos seus nomes, a nomenclatura usada e, principalmente, a leitura de si mesmo, a questão de definir uma identidade cultural de seu povo, ou até mais de uma, ou quais as influências que determinaram a identidade cultural de determinado município. Bom, a partir disso, eu dou o exemplo. Eu faço parte do Colegiado Setorial de Cultura Popular, Tradição e Folclore. Ali, nessa setorial, nesse colegiado, estão representados o tradicionalismo, que entra com os CTGs, o carnaval, a capoeira, a questão étnica que nós representamos, assim como italianos, poloneses, eu citei outros também. Ali estão os ternos de reis, de influência açoriana e todos os outros. Então, podemos dizer que, em nível jurídico, institucional e administrativo da administração pública, os grupos de dança se enquadrariam com mais facilidade a um termo geral, e daí respondendo a tua pergunta, chamado de patrimônio imaterial. Seria o mais fácil de dizer. A gente se fala como dança folclórica, a gente fala da palavra folclore, mas de nível jurídico, administrativo e institucional, a palavra folclore, ela soa como uma ideia caricata ou fantasiosa, ou seja, ela combina muito mais com o negrinho do pastoreio, com o boitatá, do que propriamente com essa questão histórica de fluxos migracionais e seus reflexos na sociedade, que aí é um conceito mais da identidade que nós podemos entender como influenciador da cultura no estado do Rio Grande do Sul. Eu repito, história, fluxos migracionais e seus reflexos na sociedade. Então, cria uma interface com outros termos, com a própria história, com a questão dos fluxos migracionais e a consequência disso na sociedade como um todo. Então, eu Juliano, acho que o termo patrimônio imaterial, ele está contemplado na legislação e ele atende essas nossas necessidades como segmento de dança folclórica alemã, por exemplo. Porém, isso é como o machado. Se você tem um machado afiado, ele corta bem porque ele é bem direcionado a algo. A dificuldade que nós temos, se por um lado o patrimônio imaterial nos contempla juridicamente, por outro lado, o termo patrimônio imaterial ele se torna muito genérico, ele não é um facão afiado, ele não faz uma boa cunha, porque aí coloca todos no mesmo cesto. Vou tomar o exemplo do estado do Espírito Santo, por exemplo, em que se coloca na condição igual às congadas. Então, acaba, por consequência, gerando algumas disputas que eu acho que não haveria necessidade de acontecer. Porque quando tu tem o reconhecimento específico, o poder público poderia estar reconhecendo cada um desses segmentos de igual importância e não colocá-los na arena de disputa. Então, por último, e tentando fechar essa resposta, é no sentido de que o termo que hoje é aceito ou que abarca a dança folclórica de nível jurídico, institucional, administrativo, seria patrimônio imaterial. Vejo que coloca numa condição folclórica que não lhe não é ideal. Devemos sim aprimorar, debater sobre isso,
e buscar uma nomenclatura que possa colocar na mesma condição de outros e possamos gerar melhores resultados. Trabalha com essa. De certa maneira, a gente pode dizer, tu citaste aí os gaúchos, né, a tradição ligada aos CTGs, de certa maneira, os frequentadores lá no princípio do MTG, no princípio do CTG, do Movimento Tradicionalista Gaúcho, constituiu um termo que até então não me parecia ser muito usual, né? Que é o tradicionalista. Mas não o tradicionalista no sentido político, né? De alguém de um partido tradicional, mas sim que mantém tradições e costumes. Então, me parece que cada lugar vai cunhando uma palavra, um termo próprio e vai criando uma grande colcha aonde tu tem quase como se fossem dialetos de um assunto, né? Em que as pessoas não se compreendem porque o significado da palavra é diferente do que o termo seria para outra pessoa, né? Vamos dar um exemplo. A Unesco utiliza esse termo que tu citaste, do patrimônio cultural imaterial ou do patrimônio cultural material, né? Material ligado a prédios, arquitetura, enquanto que o patrimônio imaterial é os fazeres, as tradições e os hábitos, né? Mas tu tens, por exemplo, aqui em vários lugares do mundo, a CIOF, né? Que é um instituto internacional renomado que está ligado ao folclore, né? Contudo, esse folclore não é o folclore que está se falando no Brasil. Né? É uma ideia de um folclore artístico, mas por sua vez também não tão tradicional. Ele já tem um ar de. E tem essa arte, essa academia, esse olhar muito mais performático, muitas vezes. Né? Então, me parece, Juliano, pelo que tu está falando, que não é uma questão de falar o nome certo ou falar o nome errado, mas é achar um nome comum que sirva para todos se compreenderem, né? Verdade, Denis. Tu sabe que às vezes isso me parece como uma torre de Babel, aquela passagem bíblica, né? Que cada um fala uma língua diferente e acabam errando no planejamento e principalmente na construção da edificação que esperavam construir juntos. E até pode parecer uma analogia meio fatalista, mas talvez eu vejo também que a própria construção da política no Brasil acaba se vitimando disso, tanto quanto o Babel vindo a ruir. Né? A gente não consegue construir uma política cultural eficiente. Primeiro, a gente tem dificuldades de mapeamento. E aí eu digo isso com perfeito conhecimento de causa. Se a gente diminui os núcleos, digamos, se a gente fosse olhar só no Rio Grande do Sul, nós temos dificuldade de ter mapeamento de, por exemplo, qual é a influência da cultura alemã no Rio Grande do Sul. Todo mundo sabe que é inquestionável, mas nós não temos um mapeamento, número disso. Quantos grupos de dança folclórica de origem alemã nós temos no Rio Grande do Sul? Quantas edições nós temos de livros que falem da gastronomia típica alemã que acontece de uma maneira tão usual nos fundos de casas, no Packover, né, no forno dos fundos da casa que a avó da gente fazia ou a tia da gente fazia. Não existe um mapeamento. Por consequência, é muito difícil criar uma uniformidade de debate, porque quando você se refere a determinadas palavras, elas são entendidas com outro significado, ou às vezes, não estou eu aqui para dizer que o significado que eu acredito que seja o verdadeiro. Na verdade, existe essa falha de comunicação. Eu digo alguma coisa, mas acabo não comunicando porque o outro não entende aquilo que eu falo. Eu acho que a gente está indo ao encontro, né? Não é dizer que os grupos de danças alemãs usam uma palavra errada, como o exemplo do patrão no CTG e o coordenador, outros diriam que é o instrutor, outros vão dizer que é o professor, né? Então cada um vai usar um termo que busca ser a mesma coisa, né? O posteiro do outro lado seria o capataz, e aí vai usar o nome que cada cultura cada grupo étnico vai se usar. Mas mais do que isso, é ter um diálogo para que, numa aplicação de uma fala aberta a um público geral, né, não somente aos seus, não somente às pessoas do seu meio, a gente passa a ter uma compreensão mais clara. Né? E a própria ideia de patrimônio cultural e imaterial, ele é amplo exatamente
porque a Unesco precisou englobar vários diferentes fazeres e saberes dentro de um mesmo saco, sem ao mesmo tempo denegrir, sem ao mesmo tempo ter um julgamento de mérito, né? Porque exatamente isso. Tu vai me dizer que o pezinho, feito da forma simples como ele surgiu, vindo da cultura açoriana, é menos importante do que tu dançares um pau de fita, ou tu dizer que ele é menos importante do que uma expressão coreográfica moderna em cima de um palco, né? Então é muito complicado se fazer essa medição, né? Exatamente, Denis. Eu acho que vale também ficar registrado nessa conversa para todos que depois vão ter acesso a ela e buscar. E seguindo até essa linha da Unesco, e pego o exemplo do estado do Rio Grande do Sul, né? Nós temos ali, existe o colegiado setorial da dança, e ali tem representação de governo e sociedade civil, né? Existe o colegiado setorial do teatro, existe o colegiado setorial de determinados setores, colegiado setorial de artes e ciência, por exemplo. E aí, todos aqueles que não se enquadram nesses acabam entrando no colegiado setorial de cultura popular, tradição e folclore. Então, é como se você achasse uma forma de criar um enquadramento para alguns e tudo aquilo que não pareça tão lógico, tão simples e tão fácil, você bota num compartimento único. E aí que está essa... Por isso que eu digo que não é uma questão de errado ou certo, é uma questão de se buscar uma construção e, principalmente, uma comunicação efetiva sobre esses que compõem esse compartimento e, principalmente, os desse compartimento com os demais compartimentos. Fazendo uma comparação bem populesca, né? Falando em popular, seria o famoso saco de gatos, né? Tu põe um monte de gato dentro e bate. Faz miau, miau, miau Isso. E é tudo igual. Isso. Tudo que sobrou vai para ali. Bom, para a gente já dar encaminhamento, eu queria de antemão te agradecer bastante pelos teus apontamentos, né? Tem muito para falar desse tema. Eu acho que a gente poderia aqui expandir vários itens, né? Muita gente não me perguntou sobre a questão desse patrimônio ligado ao turismo, ligado às festas populares dos municípios, e vamos destacar a igrejinha com a Oktoberfest, né? Que também tem essa relação com a identidade do folclore, né, pensado na questão mais popular, de um contexto ligado a uma tradição alemã que foi restaurada, vamos dizer assim, a partir de uma necessidade, né, de enchente que aconteceu também na região. Né? Como é que tu vê, Juliano, essa questão de que o uso do folclore começa a ser, e até o que a gente chama de folclore, né, passa a ser visto como uma caricatura que é quase como uma gozação, né? Aquela famosa história, tu não usa um traje típico, tu usa uma fantasia, né? Tu deixa de usar um chapéu e tu passa a utilizar um adereço, né? Quase que termos carnavalescos para isso. Como é que tu vê nesse teu trabalho que seria uma forma mais adequada para manter essa seriedade, né? Eu sei que tu falou do patrimônio cultural e material, né? Mas usar o termo, por exemplo, dança, né? Destacar mais pela dança do que pelo folclore. Poderia ser uma das ações que daria mais seriedade ao nosso segmento? Talvez sim, Denis. Tu sabe que eu acho que eu não sei se eu tenho a resposta para te dar sobre essa pergunta que tu me traz, porque eu acho que é um pouco mais complexo do que meramente uma única ação, seria um conjunto de ações. Eu vou te dar um exemplo assim. Faz parte, tenho toda uma história de grupos folclóricos que também faz, e esses que estiverem nos acompanhando também, eu acho que tem uma realidade como essa. Eu vou dar um exemplo aqui que eu passei uma vez, nós no grupo Kirchlenburg, em Igrejinha, nós fomos fazer um anúncio de um baile, e eu tive uma vez uma discussão com um colega que, quando íamos anunciar o baile, a figura que se montou para anunciar o baile era um alemão vestido de traje típico, escorado do lado de um barril de chopp e segurando um caneco na mão. E aí eu disse, tá, mas é isso que nós queremos passar? Porque é um baile, porque o pessoal tem que vir e tem que se divertir, mas peraí, por que a gente não faz, então, uma ênfase da dança, pegar um
um casal dançando e dar um pouco mais de ênfase nisso, e não meramente... mas tem gente que vem para dançar, mas tem outros que não vêm para dançar e preferem vir para beber. Bom, o que eu quero dizer com isso, Denis, é que nós mesmos construímos estereótipos culturais. Tá? Claro. Às vezes tem aquela ideia, eu vou pegar o Caceta e Planeta agora. Tá? Alguém da faixa etária das pessoas que estão nos acompanhando aí vão lembrar ou não? O Caceta e Planeta era um programa de humor na Rede Globo, exibido semanalmente, e para mim, a maior prova de estereótipos culturais que eles criavam. Eles colocavam o gaúcho, geralmente ligado à homossexualidade, e colocavam o baiano, geralmente numa rede, ligado a ócio, a vadiagem. E também colocavam o mineiro como aquele mais quieto, que não falava muito, mas namorava bastante. Tenho certeza que todos vão me entender. Eu estou respeitando está conosco. Então, o que eu quero dizer com isso é que existem estereótipos de determinadas origens ou identidades culturais, que nós temos fragmentos no país todo, e a minha pergunta, eu vou responder a tua pergunta com outra pergunta, o que cada um de nós está fazendo para desfazer os estereótipos equivocados? Eu acho que é uma coisa muito difícil de responder isso sem que a gente consiga, na base, trabalhar com o que eu estou fazendo da minha cultura, como eu estou passando isso para as outras pessoas, mais uma vez falando de comunicação. Eu estou enfatizando o meu traje, a minha dança, ou estou enfatizando o barril de chopp e o caneco? Então, eu sei que isso acontece em muitos lugares do nosso estado. E esse é um questionamento crucial para a gente chegar à resposta, juntos, chegar à resposta dessa tua pergunta, Denis. E eu vou te responder com uma outra pergunta. Vamos lá. É a famosa história. Será que a nossa comunidade está amplamente conhecedora de que isso é um estereótipo? Será que muita gente não vê nesse barril de chopp, no traje típico que é quase uma sátira da indumentária típica, e ela olha e se vê ali, porque ela não conhece a outra realidade, entre aspas, mais original, mais, entre aspas, alemã da Europa? Não, mas eu acho que essa tua pergunta ela tem resposta. Eu acho que realmente, quanto mais tu aprimora o conhecimento, a capacitação, o fato de tu estares organizando um curso, estar oportunizando essas informações, é fundamental para isso, para que muitos percebam que fazer parte de um grupo folclórico, ou assim chamado, ou um grupo de danças folclóricas, que é a nomenclatura mais usual que a gente costuma ter, ela é muito mais do que meramente eu dançar ou meramente eu falar. É uma combinação de coisas. Ela tem a ver com a língua, tem a ver com até a história genealógica na minha cidade, né? Da onde vêm os imigrantes que colonizaram a minha cidade, de que lugar eles vêm. Será que não seria interessante eu buscar contato com esses ancestrais, fazer essa linha genealógica, para eu entender melhor como se comportavam esses meus ancestrais, os ancestrais dos colegas do meu grupo, deixando muito claro, a ideia não é restringir só para quem tem genética alemã, do contrário, nós podemos ter pessoas, um outro conceito, que, abrindo um parênteses aqui, a questão de apropriação cultural, né, dizendo que uma pessoa mais clara não poderia usar Rastafari, por exemplo. Não é assim, eu acho que a ideia é que nós vivemos num país multicultural e esses atravessamentos, essa questão da diversidade e da troca, ela é fundamental para criar a identidade do povo brasileiro. Claro que ela vai ter nuances em cada lugar. Então, eu vejo que quanto mais informações nós tivermos, menos caricata será a atuação de cada um dos grupos. Juliano, eu acho que tu disseste, acho que fechou muito bem essa nossa questão aqui. É super bom fazer esse bate-papo, né? Deixar as perguntas abertas, a gente não combinou nada antes de assim, vai ser assim o assado. Então é bom porque te põe a sinuca de bico no outro, né? E aí que é bacana essa discussão, né? E eu queria te agradecer mais uma vez por a tua disposição. Eu sei que agora, em função da tua atuação de vereança aí em Igrejinha, né,
também um tanto da tua teatralidade, tu trabalhas como ator em vários momentos aí em Igrejinha. E olha, eu te admiro porque tem que ter bastante, como é que vamos dizer assim o termo? Tem que ter bastante centralidade para tu poder ficar no papel e poder fazer, né? Tu tens o palhaço que tu faz fantástico, né? A gente acompanha. Então, tu conseguir ter essas várias facetas e dialogar de forma popular, de forma a ser compreendido por todos, é muito legal. E eu acredito que quem está aqui nos escutando compreendeu claramente as tuas palavras e mais do que fazer um juridiquês, né? É falar as coisas com clareza para quem está querendo saber a verdade, entre aspas, né? Se a verdade existe a verdade. Mas para quem está querendo conhecer informação. Muito obrigado, né? E queres fazer um fechamento? O que tu gostaria de dizer para o pessoal que está nos ouvindo? Meu querido, em primeiro lugar, de ficar à disposição para outras gravações que tu quiser fazer, outros contatos que tu quiser fazer. Quem sabe até nesse momento de isolamento, em algum momento, se tu achar necessário a gente fazer uma webconferência com mais alguns alunos que tu tem, ou mais algumas pessoas, para a gente fazer o debate, que sabe que eu gosto muito de fazer isso, de trazer essas informações do pouco que a gente sabe, compartilhamento, como fizemos eu e você agora nessa conversa. Quero também dizer que o trabalho que eu faço de palhaçaria hospitalar, para mim, ela é um refúgio dessa correria que a gente tem. Estamos vivendo um momento de isolamento, um momento diferente, mas eu faço questão de registrar aqui, eu fui avaliador do FAC Movimento, do Fundo de Apoio à Cultura, um edital muito recente, que ainda está em fase agora de recursos. Foi encerrado a fase de avaliação na semana passada, que eu fui um dos avaliadores, e ali o governo do estado esteve disponibilizando recursos na faixa de 3 milhões de reais de recursos, distribuídos da seguinte forma. Para a pessoa jurídica serão 15 projetos contemplados de 100 mil reais e 25 na faixa de 50 mil reais. E para pessoas físicas, serão 10 vagas de 25 mil reais. O que eu quero dizer com isso para fechar é que mesmo com todas as dificuldades que têm acontecido de nível federal, estadual e nos municípios, e com toda a falta de informação que existe às vezes nos municípios em relação aos grupos de dança, existem fontes de financiamento, que se você estiver acompanhando através de informações certas, você que estiver acompanhando essa transmissão do Denis futuramente, se você procurar nos lugares certos, você vai achar formas de ajudar o teu grupo de dança, seja meramente como pessoa jurídica, ou seja, coordenador, ou diretor, ou professor, como for chamado aí na sua cidade, ou até como pessoa jurídica, tendo um CNPJ do teu grupo de dança, que eu considero o ideal, mas também existe fonte de financiamento. E aí tem a tendência de, devido a esse momento de isolamento social e ação devido ao coronavírus, o governo do estado já acenou semana passada com a criação de um edital específico para essa questão, essa preocupação. Um edital de R$ 1.700, ou seja, não vai distribuir 100 mil ou 50 mil ou 25. Vai ser valores pequenos com o objetivo de beneficiar quem trabalha com cultura exclusivamente, daí vai ficar claro isso, não vai servir um professor, que acontece muito para nós, nos grupos de dança, ter um professor de escola municipal ou estadual, que também é coordenador de grupo de dança ou professor de dança. Então, vai acontecer de que aquele que trabalha exclusivamente com cultura e ficou sem renda, porque não teve mais como apresentar, não teve mais como ensaiar, porque foram proibidas as aglomerações, atendendo à Organização Mundial de Saúde, então vai ter um edital que vai minimamente trazer um pequeno recurso de R$ 1.700 para esse tipo de profissional. Então, faço o encerramento aqui, Denis, agradecendo mais uma vez e ficando à disposição tua para o que tu precisares aí. Eu lembro que muitas e muitas vezes fomos parceiros em outras contendas e continuaremos sendo para as próximas. Fica o meu agradecimento.
Grande abraço. E eu já vou deixar aqui uma pergunta, né? Não podemos continuar agora, mas a pergunta vai ficar, né? Tu falaste da questão dos recursos. Quem participa de grupos culturais, sejam dança, coral, geralmente assim, pensa geralmente em gastar esse dinheiro em indumentária ou gastar em viagem, né? Então eu vou te deixar uma pulga atrás da orelha, que é quais outros elementos são importantes para as entidades culturais investirem recursos de leis de incentivo fora roupa e fora viagem. Né? Eu sei que tu tem uma experiência larga disso, mas para te deixar com a pulga atrás da orelha e quem está nos escutando também ficar pensando: ah, posso investir meu tempo e meu recurso em outra coisa que não é só no traje típico, né? Então vai ficar para a nossa próxima conversa. Tu organiza aí quando fazer. E aí a gente pode falar especificamente sobre financiamento, que é um tema por si só, um tema que pode ser, a gente vai ter aí mais meia hora, 40 minutos e não vamos conseguir falar tudo, né? Mas podemos falar sobre financiamento de grupos folclóricos para a próxima conversa que a gente fizer. Tá bom, muito obrigado, Juliano. Eu vou agora aqui fechar a nossa live, né? Um vídeo, na verdade, uma live entre nós dois, né? Mas o nosso vídeo É. e pensar que a gente pode sempre ampliar esses temas, ok? Muito obrigado e espero que vocês tenham assistido, também tenham gostado. Um grande abraço.